Bom, basicamente, aos 24 anos ali, eu saí do Bradesco interno, né? Eu era um alocado interno, eu acabei saindo e fui para a CPM para ser líder de projeto. Ali na CPM, como líder de projeto, eu tive contato com outros bancos, não só Bradesco. Mas aí você estava, pela primeira vez, vamos dizer assim, tirando um pouco a mão do código? Eu sempre amei Ou não? Porque Porque eu sei que até hoje você ainda coloca a mão no código. Isso, eu ia te falar isso, cara. Antes de sair daqui, eu compilei um Docker. Eu vou arrumar uma frase. Foi a primeira vez que você deveria ter tirado um pouco a mão do código. Exato. Não, ali quando eu saí para... Eu já era arquiteto, nessa época, estava começando a estudar para ser arquiteto. Eu entrei como líder numa formação de arquitetura, né? Mas talvez essa questão mais da venda me levou por um caminho de gestão. Então, de liderança, eu subi para gestor muito rápido. Com 25 anos, eu já estava gerenciando algumas equipes. Com 26, eu já era gerente geral internacional da CPM. Eu já tinha uma área internacional que cuidava de uma operação entre Índia e Estados Unidos. Legal. E eu tinha ali 24 pessoas embaixo, entre mainframes Caraca. e outras coisas. Pô, para 25, para 26 anos ali... hoje eu vejo, era muita responsabilidade para pouca idade. Cara, hoje... que a gente vai ouvindo, parece mais razoável a posição, vamos dizer assim, essa globalização, né? Mas a gente está falando de uma época que talvez a globalização não era tão fácil quanto é hoje, né? Não. Bem diferente, bem diferente. O acesso à comunicação de fora era bem diferente, os processos. Para a gente homologar uma pessoa nova da minha equipe, nossa, era um mega de um trabalho. Eu tinha que fazer uma call com a Índia, para o cara passar por uma sabatina, e isso o cara já tinha sido até contratado. Depois eu passava por uma outra sabatina no cliente dos Estados Unidos. Era um negócio que não era tão digital como é hoje, não era tão fácil. Era por telefone mesmo, a gente fazia via VoIP, né, para ver se ficar um pouco mais barato, mas basicamente era isso. E era uma operação, foi muito bom, aprendi muito. Nossa, a CPM para mim foi uma grande escola. Tive ótimos chefes, tive grandes colegas, amigos até hoje. Alguns ainda trabalham em algumas empresas aqui do grupo. E quando, de repente, a operação não deu muito certo, porque teve uma mexida do dólar muito forte, e eu não conseguia mais fechar a conta. Então, assim, eu trabalhava muito mais para tentar chegar no 0 a 0, porque financeiramente não estava mais fechando a conta. E ali, cara, foi quando você para respirar, né? Às vezes você está no meio da operação ali, você não sente muito na correria, mas aí eu parei para refletir, eu olhei para o lado, olhei para os meus chefes com 35 a 40 anos. Eu era o último estágio ali operacional, da gestão operacional ali, para começar a entrar numa gestão um pouco mais executiva. E eu com 27 anos, 26, eu ia fazer 27 anos ainda. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais 7 anos fazendo isso? E, putz, isso pra mim era terrível, cara. Quando eu me imaginava cara, ali... às vezes dá uns cliques desse que dá até um certo calafriozinho, né? Tipo, em determinado momento da minha vida, quando eu parei de saber o que ia acontecer no próximo ano, aí me deixou com mais paz na cabeça. Porque é muita ansiedade, né? Eu sempre quis muito crescer, né? No sentido de... É engraçado isso, porque teve um efeito que aconteceu nessa época que eu cheguei ao último cargo gerencial da operação, ou seja, eu tinha gerentes embaixo de mim e eu contratava gerentes para trabalhar na minha operação que ganhavam 3 vezes o que eu ganhava. Caraca. O meu salário não conseguiu acompanhar pela velocidade em que eu queria fazer as coisas acontecerem. E é engraçado que quando eu levantei nesse dia, eu percebi que eu falei, gente... Eu não vou ficar mais 7, 8 anos aqui para poder subir uma posição, sem pensar no financeiro. Eu simplesmente levantei e fui até a mesa do meu chefe, gente boníssima, inclusive, um grande mentor. E eu falei para ele, chefe, eu vou me desligar. Tô saindo. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, na verdade, nada. Eu não queria abrir para ele, né? Eu não queria falar, pô, não quero esperar para chegar onde você tá e tal. Até porque eu imaginei que isso poderia ser ruim, né? Eu falei, não, eu tô pensando, talvez eu vou abrir uma empresa, vou dar treinamento, educação é uma coisa que eu sempre gostei muito. E efetivamente era verdade, eu tinha muito dessa vontade. E nesse momento que eu percebi, ele ainda falou para mim assim, Diogo, mas a gente vai ajustar o teu salário. Eu falei, não é esse o problema.
Não, me conta pra onde você tá indo, não é possível, você tá indo pra algum lugar. Eu falava, não, chefe, eu não só não tô... Pra você ver como eu não estou indo, eu vou te deixar dizer quanto tempo você precisa que eu fique. Porque nessa época eu tocava toda a parte de pré-vendas da empresa, então de toda aquela operação, todas as pré-vendas, propostas internacionais que saíam, passavam por mim e ainda tocava a operação. E ele falou, então, pô, me ajuda aí a fazer o phase-out mais um mês e meio. Eu falei, tá bom, o tempo que você precisar, eu tô sem pressa. E foi o que aconteceu. 1 mês e meio depois, falei, pô, já passei, já ajudei a contratar as pessoas no meu lugar, trouxe boas pessoas. Eu falei, tá tudo rodando, você não precisa mais de mim. Mas se precisar, me liga e eu volto. A gente faço aqui por fora, fica tranquilo. E aí saí. E ali foi quando eu tive a minha primeira experiência como empresário solo, né? Uhum. Então eu falei, não, agora eu vou montar. Aí fui, aluguei um escritório, né? Aluguei um escritóriozinho ali no centro comercial de Alphaville, um escritóriozinho pequeno, uma sala de 20 e poucos metros quadrados. Contratei uma secretária, né? Mandei pintar, ajudei a pintar, né? Porque nessa época você faz tudo, né? Contratei uma mobília simples. Entrei lá, comprei um computador novo, né? Porra. Não podia deixar de ser. Arrebentou. Comprei um computador novo, sentei na mesa assim, abri o computador. Aí olhei para a secretária, olhei para a sala. Falei, e agora? Qual que é a próxima parte? Não me contaram a próxima parte. Mas aí foi interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi puxar o celular e começar a olhar os contatos. Vamos ver o que eu tenho aqui. Uhum. E comecei... Mas ainda com a ideia de educação, ou você já estava mais aberto? Cara, vamos ver que problema que eu posso resolver aqui. Eu comecei a pensar... Eu comecei a desenvolver um software para gestão dos cursos, né? Na época. E eu falei, já vou tentar ver se isso tem apelo no mercado. Antes mesmo do software estar pronto ou qualquer outra coisa assim. Eu falei, de qualquer forma, se surgir a necessidade de treinar alguém, fazer alguma coisa, ótimo. E eu comecei a contactar colegas que estavam no mesmo cargo gerencial em outras empresas, que a gente sempre se encontrava. E ali começou a ter uma certa aderência. O pessoal, pô, Diogo, você saiu? Saí, pô, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, putz, cara, abri uma empresa. Pô, o que você tá fazendo? Eu falei, não sei, o que você tá precisando? Ficou muito nessa. O que você tá precisando? Não, a gente tá precisando desenvolver. Pô, eu posso montar uma equipe aqui para desenvolver para você, mas a gente tá dando treinamento também. E comecei. E ali, consegui fechar alguns projetos com algumas empresas. Algumas coisas foram legais, porque eu comecei a contratar pessoas, comecei a ter uma certa responsabilidade. Sim. Com um caixa pequeno, né? Porque eu saí com um caixa bem enxuto nessa época. E sempre tentando... mais na boa vontade, na coragem, Nossa, outra coisa. Muito. Mas assim, as coisas foram andando bem, de certa forma. Passei por algumas grandes dificuldades nessa época, porque algumas empresas não me pagaram. E aí eu tive que vender carro, né? Foi a minha primeira experiência de preciso pagar funcionário, o dinheiro acabou. Tomou um calotão. Jogo logo de cara, né? Só pra motivar, cartão de boas-vindas, né? Esse curso da vida real às vezes é caro, né, cara? É caro. Isso é uma coisa que... Caraca. Até hoje eu converso com muita gente, né? Na feira ali, que nós estávamos ali, conversando com muita gente. E eu falo, isso é uma história que ninguém conta do empresariado. Aí não é a questão do empreendedorismo, mas é um empresariado em si, né? Esse mundo de empresário, você passa por isso e para quem, ainda mais aqui no Brasil, para quem está acostumado, chega a ser um pouco até normal, que não deveria, né? Exato. Mas ok, superei, né? Vendi o carro, paguei funcionário, corri atrás de outras empresas, consegui retornar o dinheiro, e aí ia. Aí alugava um imóvel maior, aí tomava um cambal, voltava para um imóvel menor. e assim eu fui vivendo. Cara, 3 anos depois, 55 funcionários numa operação grande. Caraca. Aí... Mas a curiosidade agora, quando você foi lá pro... montou o escritório, você já tinha um CNPJ? Abrindo. Já tinha um nome na cabeça, ou foi tipo Diogo com Life limitada? Não, interessante porque você me lembrou de um episódio que eu esqueci, mas antes de sair, a nossa ideia era, caso a gente pegasse alguma demanda forte, a gente ia montar uma fábrica de software na Índia. Caraca. Então eu tinha indiano como sócio. Nessa época já? Nessa época. Porque eu trabalhava com os indianos e quando eu falei que ia sair, eles falaram, pô, Diogo, o que a gente pode fazer, né? Eu falei, vamos montar uma empresa? Você consegue montar uma equipe na Índia se eu precisar? Sim. Então, o nome da empresa já estava tudo certo. Não tinha um CNPJ, né? Tava tudo certo. E ali... Quando saí, eu falei, galera, agora eu vou dar entrada, vamos todo mundo pras cabeças. Falei, então vamos todo mundo. Na hora que eu falei, vamos todo mundo, eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Não tinha Índia, não tinha nada.
Então, assim, a galera não conseguiu. Cara. Eu até tentei pegar o primeiro projeto, mandar para lá, mas a equipe de lá não entregou. Aí foi quando eu contratei aqui e segui a carreira mais solo. Caraca, cara. Não é fácil. Mas é aí que chega aquela questão do espírito, né? Não é todo mundo que está preparado. Realmente não é fácil. Você tem que abrir mão de um bom salário, de uma boa vida, para se arriscar e, cara, muitas vezes comendo hot dog no almoço. É uma pressão que você joga para si e você tá, principalmente nesse modelo de negócio, né? A escala tá muito atrelada à hora homem. De certa forma, você tá alavancando junto com a sua equipe produtiva ali, etc. Então, você acaba expandindo e a sua responsabilidade expandindo junto. O dia que a demanda dá só uma baqueadinha, você não consegue diminuir sua equipe do dia para noite ali, Você né? não tem margem. E eu lembro de quando ter passado essas dificuldades de vender carro, eu tinha que esperar o meu pai, por exemplo, ir trabalhar para pegar uma carona com ele. Aí chegava ali na porta do Bradesco, às vezes prestando serviço. Ô pai, tem um dinheirinho aí para eu almoçar, porque eu tô sem dinheiro nenhum. Nossa, sapato furado, aquela coisa maravilhosa. E o foda não é... Óbvio que a situação é ruim. Mas o foda é você adquirir um certo conforto e perder ele depois, que eu acho que é pior ainda do que quando, sei lá, você tá numa trajetória ali crescente e, sei lá, aquele momento ali não tá tão bom. Acho que esse momento de perder deve ser muito dolorido. Não, assim. Não é fácil e eu posso te dizer que muitos que vieram comigo na época não conseguiram segurar o tranco, pessoas fenomenais. E minha trajetória, onde eu estou aqui, depende de todos, né? Independente do tempo ou do caminho. Mas eu vi muitos, assim, eu costumo dizer que eu vi muitos chorarem no meio do caminho. E literalmente chorarem, porque chegar no final do mês e a conta não fecha e não tem dinheiro nem para comprar o mínimo que a pessoa está acostumada a ter. E é muito difícil ali. Realmente não foi fácil. Mas essa superação que faz você dar o próximo passo também, né? Então você cria uma casca grossa um pouquinho maior. E foi ali que eu consegui dar um próximo passo e as coisas vão ficando mais fáceis. Então, a próxima empresa que eu montei foi a empresa que realmente cresceu. Então, quando eu saí dessa turbulência, dessa empresa que tinha indiano, tinha tudo, foi quando eu realmente consegui entender que dá para jogar um jogo, você tem que ser um pouco casca grossa com algumas coisas, tem que fazer acontecer, tem que correr atrás. Ou seja, é um espírito que você pega ali que me fez chegar ali 2, 3 anos depois com uma equipe grande e tudo mais. E ali eu passei por uma segunda grande dificuldade, que foi algo muito pessoal meu. Ali eu estava realmente super estressado com a vida pessoal. Dos 20 aos 30, praticamente só trabalhei. Então, eu praticamente não vivi, quase não viajei, quase não curti muitos amigos. Eu lembro de fazer dos meus amigos na minha casa cantando parabéns para mim online, no vídeo, e eu trabalhando. Pô, que isso? No meu aniversário. Que isso, cara? Isso era comum na época, né, cara? Caraca, meu Você irmão. entrava para fazer um deploy num banco, você só saía depois que o deploy estivesse no ar. Jesus amado. Era 2, 3 dias dormindo em banco, tranquilo. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Mas na nossa época ali, nessa época ali, era comum. Era comum. É puxadaço. Puxadaço. Mas ali eu passei por uma dificuldade onde eu olhei tudo aquilo e falei, não quero isso para minha vida, não é possível. E ali eu pivotei de novo. Ali eu vendi as operações, algumas operações de serviço. E eu tinha uma operação especializada IBM. Era uma equipe bem menor, mas que dava um lucro muito maior, um valor agregado muito maior, trabalhando com tecnologias especializadas. Tinham parceiros também nossos ali com tecnologias especializadas. Então eu pivotei ali, chamei alguns parceiros, montamos como se fosse uma joint venture, acabou que sendo uma empresa nova mesmo. E a gente pivotou direto para trabalhar com produtos IBM. Foi uma época muito boa, foi uma época que eu tive uma equipe muito menor, mas com uma margem de lucro muito maior. Então, uma empresa que faturava na época 5 milhões no ano, eu tinha um lucro líquido de 2%, 3%, versus uma empresa que faturava 1, 2 milhões, com uma equipe de 1/5 da outra, e que deixava uma margem de lucro de 27%. Então, foi algo que eu fui aprendendo nesse caminho. Falei, quanto mais especializado, melhor, né? E não só no valor financeiro, mas o mental também agradece, Total, né? Porque eram projetos grandes que a gente pegava, mas que a gente conseguia executar com um tempo razoável, uma equipe menor, com produtos de maior valor agregado, que exigiam maior conhecimento. Então, isso foi muito bom. E, obviamente, conhecendo sempre pessoas, né? Queria deixar um abraço para um grande amigo.
Não sei se ele tá me vendo aqui, mas Carlos Moreno, trabalhei com ele. Ele me acompanhou minha trajetória toda aqui. Legal. Desde a época da CPM, ele foi pré-vendas lá, eu atuava com a equipe dele. Depois na IBM, eu conheci ele via Sterling antes de ir para a IBM. E depois nossa trajetória ainda se seguiu ali via Axo. Então, pô, Carlão, um beijo para você e saudade. A gente se fala até hoje, né? Nos encontramos lá na Web Summit, mas ele é um cara que, assim, se eu puder, vai estar comigo para sempre aí, pra gente criar mais histórias. Irado, irado.